Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Habitualmente, quando nos damos a conhecer a alguém, até numa alguma instituição, perguntam-nos quem somos, qual é o nosso nome, de onde vimos, quem são os nossos pais. E não há dúvida que também na nossa fé importa conhecer a nossa história, conhecê-la bem. E até porque é uma história de aventuras, é uma história da salvação, em que Jesus, como é lógico, é o protagonista principal, é Ele quem nos salva, mas existem uma série de personagens, são muitas, que são verdadeiros heróis, que devemos admirar, olhar para o seu exemplo também e aprender com eles, conhecer a sua história, porque muito nos podem dizer. E é isso que a Igreja, ao longo do ano litúrgico, nos vai apresentando nas leituras, essas leituras que vamos lendo, mas, como é lógico, se vamos só à missa ao domingo, como é habitual, não podemos conhecer senão uma ínfima parte da nossa história, da história da nossa fé. Ajuda a conhecer melhor a história através da missa diária, mas, sobretudo, se perdermos algum tempo, se dedicarmos algum tempo a ler o Antigo Testamento. Não digo, há pessoas que gostam de o fazer, pode ser que não seja fácil, mas ler pelo menos alguns dos livros do Antigo Testamento, ou até vendo, aproveitando agora este tempo de férias, para ver algum desses filmes bons que existem, filmes habitualmente antigos, que contam, nem sempre muito fielmente, mas permite uma certa aproximação à história de alguns personagens importantes da nossa fé. E a primeira leitura da missa de hoje fala-nos de Moisés. Em concreto, conta-nos a vocação de Moisés, o diálogo entre Deus e Moisés que levou depois à sua escolha como condutor do povo de Israel, como aquele que foi ao Egito, onde os israelitas estavam a ser maltratados, escravizados para construir aquelas pirâmides famosas. E Deus escolheu, atendendo às súplicas, às orações do povo de Israel, escolheu Moisés para os resgatar. E conta o livro, o autor sagrado, está no livro do Êxodo, se quiserem depois ler. É bom conhecer, até Jesus pergunta-te neste tempo de oração. Se eu dedico, e se os jovens por vezes conseguem dedicar tantas horas a lerem o Harry Potter, o Senhor dos Anéis e outros livros de aventuras e romances, livros com 500 páginas às vezes, por que é que nós não dedicamos algum tempo a ler o Novo Testamento ou algum livro da Bíblia? Por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou entre esses escolher os mais conhecidos, como o Gênesis, o Êxodo. Vale a pena, vale a pena. Recomendo uma boa leitura também para este tempo. E diz aqui, na leitura da missa de hoje, que naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Era um rebanho muito numeroso. Moisés era uma pessoa com algum dinheiro e tinha um rebanho grande. E ao levar o rebanho, continua para além do deserto, chegou ao monte de Deus, Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, uma chama ardente no meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! Ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vi também a violência com que os egípcios os oprimem. Agora põe-te a caminho, que eu vou enviar-te ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir à presença do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu-lhe: eu estarei contigo. Este é o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tirares o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte.
Muito engraçado este diálogo, não é bem a expressão correta, é engraçado, mas um relato cheio de conteúdo teológico. Este diálogo entre Moisés e Deus é conhecido como a teofania, a manifestação da sarça ardente. A sarça é uma espécie, um arbusto um arbusto espinhoso que brota naquelas montanhas desérticas da zona onde vivia Moisés, o povo do Antigo Testamento. A vocação a vocação de Moisés mostra como Deus, querendo levar a cabo a história da salvação, não o faz sozinho, mas conta com mediadores a quem chama e depois prepara. E serve-se neste diálogo aqui aparece, é um diálogo onde aparece a sarça ardente, estes arbustos que não se consomem. Aparece o anjo do Senhor, que é a expressão que indica a presença de Deus. E há um diálogo entre Deus e Moisés. Todos os detalhes desta passagem realçam esse caráter, ao mesmo tempo, por um lado simples e ao mesmo tempo prodigioso do atuar divino. As circunstâncias são normais. Os animais de rebanho, os campos verdes, o monte, uma sarça. Mas os fenómenos que acontecem são extraordinários. O anjo do Senhor, aquela chama, aquela sarça que não se consome, que não se queima, e a voz que se percebe. E ali está a vocação de Moisés, descrita naquele magnífico diálogo em que se apresenta Deus como o Deus dos seus antepassados, o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e de Jacó, que, de uma maneira entranhável e simples, o chama para uma missão, o convoca para uma missão, que lhe apresenta um projeto de salvação do povo de Israel e diz: eu vou enviar-te. Ele sente-se indigno. Quem sou eu para ir à presença do faraó e libertar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse-lhe: eu estarei contigo. E há outro aspecto aqui que neste diálogo engraçado que nós acabámos de escutar, quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente a arder, o Senhor diz-lhe: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E agora que vamos avançando nesta oração, habitualmente não fazemos sobre os livros do Antigo Testamento, mas como vemos, este também nos pode ajudar a rezar. Eu tiraria daqui duas ideias. Quando nós falamos contigo, Jesus, quando falamos com o Senhor na oração, é bom tirar algumas concretizações, partir do Antigo Testamento e depois ir à nossa própria vida. O que é que eu posso mudar? E, em primeiro lugar, o primeiro aspecto é que Deus também conta contigo. Assim como contou com Moisés e com outras pessoas importantes da história de Israel, conta contigo, conta comigo. Nas grandes coisas para os grandes feitos, mas, sobretudo e habitualmente, nas pequenas coisas de cada dia. Agora, por exemplo, se estás em férias, ou se estás neste tempo de verão, o não ser preguiçoso, o fazer em cada dia aquilo que devemos fazer. Deus, Senhor, obrigado por contares connosco. E o segundo aspecto, não menos importante, é a necessidade de adorarmos a Deus. Adorar a Deus. Quando Moisés se aproximou daquela sarça ardente, Deus disse-lhe: descalça os teus pés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. Adorar a Deus. Nós acabámos de assistir aos jogos do Campeonato Europeu de Futebol, onde vimos tantas vezes os atletas, os jogadores, ao entrar em campo, a benzer-se, por vezes 2 ou 3 vezes, parece uma superstição, a rezar, cheios de nervosismo, antes dos penaltis, e a ajoelhar-se para celebrar um golo. Como é que eu adoro a Deus? É tão importante adorar a Deus, reconhecer que Deus é o Ser Supremo. Diante de Deus devemos cair de joelhos e prostrar-nos para o adorar. A adoração, diz um autor sagrado, é o maior sinal da nobreza do homem, um reconhecimento da proximidade benevolente de Deus e a expressão humana da espantosa intimidade do homem com Deus. Mas faltam-nos adoradores. Padres que adorem a Deus, leigos que arranjem tempo para passar diante de uma igreja. Faltam-nos adoradores, faltam-nos pessoas que percebam, que tu e eu percebamos a importância
É verdade que é que nós, a maior nobreza, o homem, só somos grandes e só atingimos a nossa maior nobreza quando nos ajoelhamos diante de Deus. O homem grande é humilde e por isso se ajoelha. Adorar a Deus ao entrarmos numa igreja. Entrar numa igreja e olhar e tentar perceber onde é que está o sacrário, apontado habitualmente com uma lamparina do Santíssimo acesa, e numa igreja estar em silêncio, rezar, pôr-nos joelhos, dobrar os teus joelhos. Às vezes não fazemos, às vezes é uma confusão, antes dos casamentos, depois dos casamentos, onde o batizado, conta-se até que este propósito, que uma vez, em certa ocasião, celebrava-se uma grande festa, a igreja cheia de gente, e às tantas o padre, um bocado incomodado com aquele ruído, diz: os amigos da noiva à direita, os do noivo à esquerda. E as pessoas lá se foram colocando, ficaram algumas no centro sem saber muito bem o que fazer. E então prosseguiu o padre e diz assim: então os da direita e os da esquerda podem-se ir embora, porque isto é um batismo. Estava tudo distraído. Depois eu pensava e deixava aqui este pequeno propósito. Adorar a Deus. Adorar a Deus na igreja. Ir à igreja e ajoelhar-se diante de Deus. Fazer uma genuflexão bem feita. Joelho direito ao chão. A menos que tenhamos reumatismo. Ir ao chão. E depois adorar a Deus. Não podemos ir à igreja, se calhar ter um cantinho com uma crucifixo, uma imagem da Nossa Senhora, um santinho qualquer lá em casa, onde de vez em quando, de joelhos, porque é importante que nos ajoelhemos e falar a Deus. Faz pena às vezes quando as pessoas só rezam deitadas na cama. Rezar de joelhos, ter a humildade, a simplicidade para nos dirigirmos ao Senhor, como Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos ensine a adorar o seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.